Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar sobre modelos de trabalho, principalmente aí para mães empreendedoras. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, se inscreva e ative as notificações. Eu tenho voltado a gravar alguns vídeos, né? Algum tempo eu paro, como vocês sabem, a vida de mãe empreendedora não é fácil. Então, sempre que possível, eu publico vídeos aqui, trazendo insights para vocês. E quando vocês curtem, seguem o meu canal, o YouTube, e eu também entendo que os conteúdos que eu publico aqui, por mais que seja uma produção super simples, tem algum valor para alguém. Então, isso me ajuda a continuar. Bom, modelo de trabalho, né? Em 2012, ali 2013, eu estava prestes a me formar e eu já estava cansada, tá? Quem é dessa época sabe, gente, quem fazia faculdade nessa época, aí dos anos 2000, 2010, nessas décadas, né, sabe que era muito cansativo, né? A gente pegava, muitas vezes a faculdade era longe de casa e a gente tinha que trabalhar porque a maioria, né, dos brasileiros não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, né? Então, a gente trabalhava para pagar transporte, xerox, lanche da cantina, nada disso era de graça, então a gente corria para conseguir pagar. E aí, quando foi em 2012, a internet já estava bem popular aqui no Brasil e os modelos de trabalho remoto já estavam se tornando uma realidade mais comum, né, para a maioria, né? Porque eu acredito que muitos executivos, pessoas de grandes empresas multinacionais já tinham acesso a esse modelo de trabalho, mas a maioria da população dependia, né, de uma internet mais rápida, né, que computadores também melhores, então isso não era assim tão comum, estava começando a se tornar comum. E aí eu comecei a estudar, né, eu estava cansada, né, como eu falei, porque eu trabalhava de dia 40 horas semanais e depois à noite eu ainda ia para a faculdade e eu tinha aula aos sábados, então era bem cansativo. E aí eu vi na oportunidade, né, surgiu uma oportunidade de trabalhar remotamente, eu não entendia nada do que era empresa, nada, gente, do absoluto zero, eu tive que começar a aprender tudo. Então, né, desde como que uma empresa emitiu uma nota fiscal, era tudo muito assim, né? Eu era funcionária pública, então não tinha muito, assim, noção do que era gerir um negócio, né? Porque gerenciar um negócio. Mas eu comecei a fazer vários cursos, então eu fiz muitos cursos, gente, muitos mesmo. Curso gratuito, curso pago, eu comecei a estudar, porque eu sabia que, né, se eu quisesse realmente ter uma profissão, né, eu teria que entender tanto do universo que eu estava me inserindo, né, que é o universo da tecnologia, quanto também do que faz, né, o que poderia gerar renda, o que era importante para o mercado, né, então foi isso. Mas aí, hoje, né, que já é mais comum, que hoje, nossa, hoje é totalmente diferente de 20 anos, 30 anos atrás, que hoje você pode começar um negócio de casa, você nem precisa sair de casa mais para abrir um CNPJ, né, até contador é remoto, é tudo remoto, isso é maravilhoso, né, porque abre muitas portas, principalmente para nós, mulheres, que somos mães, né, que precisa, né, a gente já tinha responsabilidades, né, com a casa dos nossos pais, mas quando tem filhos, é mais responsabilidade ainda, e aí você ter a oportunidade de trabalhar remotamente é muito bom, pelo menos para que você ganhe tempo, né, no trânsito, porque, gente, eu ficava muito, assim, quando eu comecei a trabalhar era ônibus todo dia, era muito cansativo. Então, enfim, né, sou muito grata a Deus pelas oportunidades que Ele tem dado, né, mas assim, surge essa dúvida, né, voltando aí ao tema do vídeo, tá? Não vou me delongar, já dá 5 minutos de vídeo, ainda não falei do assunto, né? Bom, para você que tá trabalhando, que você tá começando no mercado de trabalho, o meu conselho é presencial, tá? Eu tenho ouvido isso de vários influenciadores, e eu tenho refletido sobre esse assunto, né? Porque realmente o meu primeiro trabalho foi presencial. E quando a gente trabalha presencial, a gente olha no olho das pessoas. A gente tem contato com os clientes, contato com os funcionários, com o chefe, né? Então, as relações de trabalho, elas são melhor compreendidas presencialmente.
Então, para os primeiros trabalhos, eu recomendo ter mais dedicação no presencial do que no remoto. Tá, filha, pode segurar. Desculpa, gente. Esse vídeo foi na pausa aqui de um trabalho, né? Daqui a pouco, filha. Bom, e aí... mas, assim, eu sei que muita gente quer ganhar dinheiro, né, à distância. Tem gente que, como eu, mora em cidade pequena, que é diferente de mim, que mora em cidade pequena e muitas vezes não tem muita oportunidade de trabalho e se joga no digital, né? A gente conhece aí muitos empresários, influenciadores que começaram direto no digital, mas tem outros que não, que primeiro eles foram tentar o presencial, né? Eles foram fazer alguns trabalhos, bicos mesmo, em negócios locais, para depois eles emergirem no digital. Então, eu acredito que todos os que eu ouvi falar, né, que tiveram essa experiência, com certeza eles conseguiram ter uma compreensão melhor, né, do seu trabalho, tendo essa oportunidade de atuar presencialmente. O híbrido, ele é o meio termo, né? E é muito bom porque você consegue conciliar as duas coisas. Eu hoje adoto o modelo híbrido, tá? Mas eu penso também que depende muito da maturidade, né, que você tá. Por quê? Porque quando você fala de modelo híbrido, você trabalha fora, muitas vezes em coworking, ou mesmo no escritório da empresa, né, ou enfim, na fábrica, eu não sei qual é a sua realidade. Mas você tem uma responsabilidade dentro de casa, seja financeiramente com as pessoas que convivem com você, ou se você, né, mora sozinho, sozinha, você tem a responsabilidade de cuidar do local. Porque assim, você é um ser humano, precisa ter um lugar limpo, né? Então você precisa considerar que você vai precisar dedicar, mesmo que terminou o trabalho, você vai ter que se dedicar a cuidar desse ambiente, entende? Tem que ter esse senso de responsabilidade. E o modelo totalmente digital, eu acho que também vai muito da maturidade. E não tô falando da maturidade só de tempo, tá? De trabalho. Eu tô falando assim, de toda a sua rede de apoio, de todas as pessoas que estão envolvidas. E quando eu falo de rede de apoio, eu não estou falando apenas de uma mãe que tem filhos, tá? Eu tô falando de filhos hoje que empreendem, né? Que na era digital muitos criam seus canais no YouTube, enfim, ou em outras redes sociais, né? Que a gente conhece. Mas, tipo, tem os pais ali, né? Que tem contas para pagar, que tem um aluguel, ou que investem ali, né, em câmera, em cenário, tudo isso. Então, assim, tem que ter tanto maturidade para entender que parte dos recursos são destinados a financiar todo esse aparato e também as pessoas que estão dedicando o tempo das suas vidas, né, que eram para estar em outras oportunidades de trabalho, de renda, e que estão assim, se dedicando ali como parte do negócio também, né? Eu acho que tem que ter essa maturidade de entender tudo isso. Então, vai das partes, né? Vai das partes. É um grande desafio. Nenhuma dessas opções de trabalho é assim, a mais fácil, né? A mais top de todas. Não, todas elas têm seus desafios. Então, é isso, gente. Eu não quis aqui trazer uma resposta pronta, esse é melhor, porque depende muito dos objetivos, da maturidade, de negociar, né? Todas as partes envolvidas, ninguém faz nada sozinho, então todos precisam estar de acordo, tá? E quando eu falo todos, mesmo que você more sozinho, comece um negócio sozinho, num país que ninguém te conhece, pode ter certeza, você tá dentro de uma comunidade e você deve prestar contas a ela, então você precisa entender isso, tá? Bom, gente, lembrando que são só conselhos, né? Não é um relato baseado nas minhas experiências e não é uma verdade absoluta, tá? E aí, deixe nos comentários aqui, qual regime de trabalho você adotou ou adota atualmente? Qual você acha que é o melhor? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, lembra, deixe seu like, compartilhe e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a vida e sobre as diversas nuances dela. Até a próxima, um abraço!